Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A gente vai abrir a nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 18. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos, nesse instante, Senhor, começar esse nosso culto pedindo perdão, Senhor, pedindo perdão por igreja, como igreja local, como igreja nacional, como igreja que tem negligenciado a Tua obra, como igreja que tem banalizado as assembleias solenes, como igreja, Senhor, que tem um dia como hoje deixado de estar presente num momento tão especial como é a Santa Ceia do Senhor, esse sermão dramatizado. Que o Senhor venha tocar os corações de uma maneira especial, que o Senhor venha vivificar a sua igreja como um todo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho, antes de nós entrarmos na meditação propriamente da palavra, nesses dias eu tenho recebido muitas comunicações, muitas histórias, de muitas visões, de muitos insights de Deus nos corações dos servos e das servas do Senhor, a respeito de tudo que está acontecendo em termos de país. Mas a igreja tem uma parcela de culpa. A igreja do Senhor Jesus, aqui no nosso país, é uma igreja que tem liberdade para cultuar, tem liberdade para fazer missões, tem liberdade para pregar a palavra de Deus, e tem sido uma igreja negligente. Nós estamos tão voltados para os nossos interesses particulares que temos nos esquecido do nosso principal chamado, que é ir e pregar. E eu vi uma palavra trazida por um dos pastores da maior igreja da Coreia do Sul, e ele ficou abismado com o que encontrou no Brasil. A falta de reverência, a falta de compromisso, a falta de vontade de fazer a obra de Deus, e ele ficou muito impressionado com aquilo que ele viu no Brasil. Ele saiu daqui horrorizado. E todas as palavras, e todas as promessas, e todas as profecias, e todos os insights de Deus nos corações dão conta que tempos difíceis vão ser experimentados pela igreja local. Então é tempo de pararmos, é tempo de deixarmos as coisas de somenos importância de lado e nós focarmos no Cristo, clamarmos, pagarmos um preço por essa nação. Eu estava me lembrando que essa semana nós trouxemos uma meditação num texto de Daniel, e ele clama, ele pede que o Senhor olhe para ele, que o Senhor perdoe a nação, que o Senhor tenha misericórdia, e é isso que a gente precisa aprender a fazer. E hoje eu queria meditar um pouco a respeito
das aflições. São muitas aflições pelas quais o povo de Deus tem passado. E muitas vezes a gente fica naquela agonia, querendo que o Senhor nos livre das aflições. Esse texto aqui do apóstolo Paulo fala do desígnio e efeito das aflições, as tempestades da vida do cristão, que é produzir eterno peso de glória acima de toda comparação. É um grande desafio para nós o exercício dessa fé viva em meio às tempestades da vida. E eu só queria fazer um parêntese aqui. Eu creio que as aflições, as tempestades, as agonias pelas quais passamos, é certo que são contingências de um mundo caído, mas elas também têm o propósito de testar a nossa fé, ou elas vêm como consequência de escolhas malditas que fazemos, da nossa desobediência, da nossa indiferença com as coisas de Deus. Então é oportuno rogar ao Senhor hoje que proteja cada um de nós, aqueles que têm um remanescente fiel, tem um remanescente que ora, tem um remanescente que clama, que tem pago um preço pela nação e pela própria igreja nacional. Mas embora o nosso espírito esteja pronto, as nossas emoções e o nosso corpo não aguentam por si só esses embates. Quando eu entrei na igreja hoje, deu uma vontade enorme de chorar. E é algo que a igreja já está acostumada. Eu peguei com ele. Dormindo junto a gente aprende tudo. O chororô, não foi? Mas quando eu entrei aqui, eu senti uma vontade enorme de chorar, dizendo: Senhor, um dia como hoje, um domingo, dia de Santa Ceia, a igreja está praticamente vazia, Senhor. Tenha misericórdia. O único atrativo da igreja deve ser o Senhor Jesus, por meio da sua santa palavra. A gente não chamou o cantor de fora, a gente não pagou um cachê altíssimo para que eles viessem tocar ou cantar aqui. O que a gente tem para vocês é a palavra viva do Senhor. Amém. E vai continuar sendo assim. Amém. Porque se essa comunidade só tiver que estar cheia, lotada, se tiver atrativos, ela vai permanecer desse jeito. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que adentraram aqui no dia de hoje. Eu tenho a impressão que o Senhor está treinando guerreiros de fé sobre a terra para crer no impossível, ver o invisível e ouvir o inaudível. Então, diante das aflições, percebemos três posturas distintas. Há aqueles que, embora experimentem na carne os efeitos dos embates, procuram negá-los numa espiritualidade hipócrita. Eu não passo por isso porque eu sou um abençoado, o Senhor está na minha frente, está resolvendo os meus problemas e as minhas questões, e eu não passo por isso. E lá escondido ele se rasga todo porque as coisas não acontecem exatamente assim. Outros se desesperam e tendem a abandonar o caminho. São muitos os que abandonam o caminho por causa das aflições pelas quais eles passam. Felizmente há os que entendem que o simples fato de habitarmos no mundo caído nos expõe a enfrentar as lutas inevitáveis desta vida. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim, encorajando os seus discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor, Ele venceu o mundo, Ele sofreu todas as coisas e nos habilitou a vencer. Viver sobre a terra não é tarefa fácil, mas quem disse que seria? Seguir a Jesus não significa navegar em águas tranquilas, muito pelo contrário.
A grande diferença entre nós e os incrédulos é que em meio às lutas podemos recorrer ao Cristo, podemos nos abrigar nele, podemos nos esconder nele, que é o alívio para o nosso cansaço e a nossa sobrecarga. Eu glorifico demais ao Senhor porque Ele tem nos assistido com a sua mão direita fiel. Isso apesar de nós, apesar da nossa pequenez, da nossa fragilidade, o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Lutas, estamos todos passando por muitas, ainda há outras pelas quais haveremos de passar, mas o Senhor é aquele que nos esconde à sombra das suas asas, até que passem as calamidades. O Senhor afirma, através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. São poucos os que querem estudar de forma sistemática a palavra. É interessante que certos conceitos têm sido transportados para dentro da igreja. A gente tem visto essa coisa do alimento, dos lanches rápidos, das refeições rápidas, dos self-service, dos sanduíches, e as pessoas parecem transportar esse conceito para dentro da igreja. Elas querem viver de pequenos sanduíches espirituais, de pequenas porções da palavra. Eu vou abrir a Bíblia aqui para saber o que é que o Senhor vai me dizer. Pá! Abriu a Bíblia, aonde os olhos caem, o Senhor disse isso, isso e isso. O Senhor tem muito mais para dizer a você. E o Senhor, Ele tem exortado a igreja a se alimentar da palavra como um todo. Sente na mesa do banquete, pegue um caderno, peça ao Espírito de Deus que ilumine o seu entendimento. Essa palavra é viva e eficaz. Quantas coisas estão aqui precisando ser lidas e praticadas. E ainda citando o profeta Oséias, o Senhor através dele, capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E eu queria dizer a vocês, como estamos necessitados como igreja de ser regados assim. Precisamos ser regados assim. Precisamos investir tempo na leitura sistemática da palavra, na oração, na meditação dessa palavra e sobretudo na prática dessa palavra. Nós seremos cobrados pelo tamanho da liberdade que temos e estamos negligenciando. O tempo da grande perseguição se aproxima. Eu não estou aqui hoje para fazer um terrorismo espiritual, não é isso. Mas nós não somos cegos. Nós estamos vendo tudo o que tem acontecido em termos de mundo, em termos de país. E ainda temos uma grande liberdade, que nós possamos aproveitar essa liberdade enquanto é tempo e trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando nós não vamos mais poder trabalhar. O texto aponta 3 razões para não esmorecermos na fé ao enfrentarmos as aflições da vida. Primeira razão: a aflição renova o nosso espírito, por isso não devemos desanimar. O versículo 16, Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Claro que ele está falando para crentes sérios, comprometidos com a palavra, crentes que não desistem com facilidades, crente que persevera dia e noite na palavra de Deus, apesar de todos os pesares. Quem está dando este conselho, esta lição, é um campeão de fé, é um especialista em superar aflições, não um crente de fachada. E ele aqui, o apóstolo Paulo, não se refere ao desânimo enquanto emoção ou ao ânimo enquanto emoção sujeito às circunstâncias. Ele fala de ânimo como um padrão de fé que vê além daquilo que é visto com os olhos humanos. E é esse padrão de fé que vai renovando o nosso espírito dia a dia. Quero dizer a você hoje, tenha bom ânimo, você que tem perseverado na fé. Você que mesmo, apesar de todas as dificuldades,
dificuldades pelas quais tem enfrentado, tem passado, mas você tem perseverado. Eu queria dizer, tenha bom ânimo, continue orando e crendo, porque o Senhor, Ele vai trazer a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Ore pelo seu cônjuge, ore por seus filhos incrédulos e distantes de Deus. Você não gerou filhos para serem instrumentos nas mãos do adversário, mas nos gerou para a glória de Deus. Ore pelas situações aparentemente insolúveis. Ore para que o Senhor abra portas onde elas não existem. Simplesmente ore e deixe que o mais Ele fará. E Ele fará. Mas ore com responsabilidade. Ore confessando pecados. Ore mudando a rota de vida, porque grandes coisas o Senhor fará. A percepção sobrenatural de Paulo era tão grande que o faz afirmar que ainda que a aflição seja tão violenta ao ponto de destruir o nosso corpo, nosso homem exterior, o nosso homem interior, nosso espírito se renova de dia em dia. Isso é que é fé. Fé é essa certeza absoluta do agir de Deus. A gente não sabe como Ele vai fazer, a gente não sabe de que maneira Ele vai operar, mas Ele vai operar, porque a fé é essa força que nos move. Não a fé pela fé, mas a fé no Cristo. E as aflições, elas têm sido grandes oportunidades de Deus para que a gente descubra o quanto dele há em nós. Minha mãe dizia uma coisa interessante, ela dizia: quero ver o bom no ruim. Exatamente nessas horas mais difíceis a gente percebe o quanto de Deus há em nós. E eu queria dizer a você uma coisa interessante que me ocorreu. Mesmo que você parta desta vida sem contemplar a sua vitória, ou a vitória pela qual você tanto orou, suas orações ficarão rendendo dividendos na poupança de Deus. Eu conheço muitas servas do Senhor que oravam, choravam pelos seus filhos, por suas filhas especialmente, e partiu desta vida na certeza que aquela oração seria respondida. E hoje as filhas são servas do Senhor. Glória a Deus por isso. A resposta virá. Comece desde já a agradecer pelas respostas que estão vindo, porque elas estão vindo no tempo de Deus. A segunda razão para não desanimarmos diante das aflições da vida: a aflição tem propósito e prazo de validade. Versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aleluia, glória a Deus. Paulo não está fazendo aqui uma apologia masoquista ao sofrimento, nem banalizando as nossas lutas, muito pelo contrário, pois sabemos que não tem nada de agradável em passar por dificuldades, por tribulações, mas às vezes é necessário atravessá-las como um recurso didático de Deus. Ele está nos alertando para ficarmos espertos, porque essas dificuldades pelas quais passamos, além de propósito, também têm prazo de validade e podem ser revertidas para o nosso bem. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz um texto que eles citam algo que todos conhecem. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Amém? Hoje eu conversava isso com uma irmã, eu dizia: olha, tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos passando, são recursos didáticos de Deus para nos ensinar lições preciosas. A família, a igreja, são os maiores canteiros do fruto do Espírito. E hoje há muitos recursos didáticos para aqueles que ministram aulas. E eu quero dizer a você: a família, os relacionamentos são os maiores data show de Deus. Através desses relacionamentos e desses guetos familiares,
Nós aprendemos lições preciosas. Agora tem uma coisa que eu quero dizer para você hoje. Trabalhar de Deus é com você, é comigo. Deus trabalha no singular. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade tão grande com meu marido, com meu filho, com isso, com aquilo outro. Deus está trabalhando em você. Você pode orar, interceder por aqueles que estão à sua volta, mas Deus quer trabalhar algo em você. O servo é você, a serva é você. E aí a gente segue nesse raciocínio e vê aqui que por isso Paulo, nesse versículo, estimula os seus leitores de todas as épocas a aprenderem a enxergar com os olhos sobrenaturais. Homens e mulheres de Deus, peçam ao Senhor visão espiritual. A cruz que carregamos hoje se converterá em ressurreição amanhã e repercutirá na eternidade para a glória de Deus. E a terceira razão para nós passarmos pelas aflições sem desanimar e sem desistir, por pior que seja a aflição, devemos manter os olhos naquele que é invisível. E Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa terceira exortação de Paulo para os seus leitores justifica as anteriores. Precisamos entender que o mundo invisível é o único verdadeiramente real. Se nos preocupássemos em olhar um pouco mais com esse olhar sobrenatural, nós estamos tão preocupados em provar, em ver, em olhar, em tocar, em pegar, que nós esquecemos que Deus é Espírito e quer trabalhar no nosso coração de um modo especial. A triste realidade é que somos todos, com raríssimas exceções, ainda meninos na fé. E tendemos a nos desesperar e nos desestruturar diante das dificuldades da vida. Os grandes homens e mulheres de Deus mencionados em Hebreus 11, a grande galeria dos heróis da fé, chegaram onde chegaram porque creram no impossível, viram o invisível e ouviram o inaudível. Tudo que vemos, tudo que vivemos terá um fim um dia, mas aquilo que só é visto com os olhos espirituais permanecerá para sempre. Como adquirir essa percepção do mundo espiritual? Por meio da fé, que vem pelo conhecimento de Deus, através do ouvir a sua palavra e da revelação viva do Espírito de Deus em nossos corações. Falando sobre Moisés, o autor de Hebreus diz o seguinte, capítulo 11, versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia! Amém. O que um texto nos ensina hoje, o que é que nós aprendemos com essa breve meditação? Primeiro, não desanime diante das aflições e tempestades da vida. Por mais difíceis que elas sejam, elas têm o propósito de fazer o nosso espírito amadurecer e se renovar. Segundo lugar, as aflições e tribulações têm propósito e prazo de validade. Podem ser revertidas ao nosso favor se aprendermos a olhar para elas com os critérios e valores eternos na perspectiva de Deus. Terceiro lugar, que possamos adquirir obstinadamente a percepção do sobrenatural de Deus através do conhecimento dele pela sua palavra e revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora eu queria terminar lembrando um comentário do Dr. Shedd a respeito desse texto, que é muito interessante. Ele comenta o texto com muita propriedade, procurando mostrar o contraste na vida do cristão entre o corpo fraco e o espírito forte, entre o presente doloroso e o futuro glorioso, e entre as coisas visíveis e temporais e as coisas invisíveis e eternas. Que o Senhor nos abrigue à sombra de suas asas, até que passem as aflições. Que sejamos revestidos com esse poder do alto, para atravessar esses momentos difíceis e sairmos deles mais do que vencedores. Amém?